Bora lá, pessoal, fazendo aqui mais um episódio do nosso podcast Só uma Olhadinha. Eu sou o Richard, eu sou gestor da Centro Automotivo Veipec. Eu sou Alexandre Magrão, da Magrão Car Service. Bora lá, Magrão. Cara, eu ultimamente, os meus colaboradores lá, eles já olham para mim e já ri. Porque chega lá na oficina assim... vou falar de experiência minha, né? Você pode falar as suas também. Assim, o que já me trava? Meu coração, vamos dizer, meu coração já fecha. O meu mecânico. Cara, mas quando o cara chega e fala, meu mecânico, teve um que eu falei com ele assim, cara, mas aonde você guarda esse mecânico? Falando sério, aí ele falou assim, como assim? Falei, não, você falou que tem um mecânico, eu estou precisando de um mecânico, eu estou precisando de funcionário. Você não empresta ele, não? É tipo isso, cara, quando o cara fazer o meu mecânico, quer dizer, ele já chega com um pré-julgamento, o meu mecânico falou, o meu mecânico, a oficina dele está cheia, aí eu estou procurando um outro local, eu estou precisando resolver a situação, até o meu mecânico. Cara, isso aí fecha meu coração de uma forma... Porque, ok, a pessoa pode ter um profissional, né, tem uma preferência, né, mas quando chegar, mas não ficar falando meu mecânico, né, meu advogado, meu mecânico, eu tenho uma... nutricionista. Meu médico. Cara, eu não estou conseguindo formar nenhum filho para médico, o cara tem o médico dele. Ai, cara. Eu acho que aqui da loja, acho que as pérolas daqui de cliente, acho que o mais clássico, né? Só uma olhadinha. Nossa, amigo, eu quero dar só uma olhadinha e esse aí acho que é o que tira a gente do prumo. É um dos mais, mas eu gosto muito mesmo, né, para minha área aqui, é o da revisão. Amigo, quero fazer uma revisão. Eu apanhei demais, cara. Eu sofri muito. Nossa. Porque eu ia, um cara quer revisão no carro. Bora, vamos lá, desmonta o carro todo, olha e tal. Aí você passava o orçamento, cara, não, vou fazer só a troca de óleo mesmo. Nossa, e tal. Então, assim, hoje a gente aprendeu a lidar. Né? Então, hoje o cara já chega, não, quero fazer uma revisão. A primeira pergunta para o cliente hoje é, e o que você entende que é uma revisão? Justo. Então, nossa. Porque para cada um, revisão. Tem gente que revisão é um barulho que está dando no carro, tem gente que revisão é só a troca de óleo, tem gente que revisão realmente é uma revisão completa. Então, assim, hoje... Quando o cliente chega falando que é só uma revisão, eu já dou aquela arrepiada, respiro fundo e não, vamos lá. O que é revisão para você? Deixa eu entender o seu conceito de revisão para eu ver como que eu posso te ajudar. E Magrão, eu vou te falar a verdade, cara. Tem carro aí que não tem como fazer revisão não, cara. Tem não? Não, vou falar a real. Porque, assim, é um carro mais antigo e mal cuidado. Não, além do mal cuidado, não dá, cara. Porque... Se for fazer a revisão, você vai trocar o carro todo. A verdade é essa, né? Porque vai ter muita coisa vencida, vai ter... Então, quando fala, eu também tive muito problema com a tal da revisão. É revisão. Aí eu falei assim, meu Deus, mas assim, eu olhando pro carro e pensando assim, não é revisão. Não é. Ele quer a manutenção, né? Ele quer manter o carro rodando, né? Íntegro, né? Assim, tem mais possível, vamos dizer assim. Agora, a revisão não, revisão é preventiva. Né? Geralmente é difícil, cara. O brasileiro tem um problema seríssimo de não querer fazer revisão, de rodar até, nunca tive nada. Não existe isso. Se não teve nada, é porque não fez revisão. Porque se fizer a revisão, vai ter lá um fluido de freio vencido, um câmbio vencido, vai ter lá uma pastilha fora do limite de segurança, né? Um freio vibrando, né? Agora, trazendo para uma outra, eu vi na internet. Uhum. Cara, assim, a gente está produzindo material para a internet. Sim, sim. Okay. A gente sabe a importância da internet. É muito legal. Mas, cara, outro dia eu estava fazendo a manutenção no carro e o cara, não, o que eu vi na internet é que o problema do carro é esse. Falei, cara, não faz isso não. A tabela na minha cabeça aumenta quando você fala isso. Na minha cabeça, assim, 100 virou 200, 200 virou 500 e assim lá vai. Então, por quê? Não adianta, assim, nós produzimos material,
nós divulgamos o nosso material, mas existe uma linha de raciocínio por trás. Sim. Um veículo falhando pode ser vela, pode ser bico, pode ser chicote, pode ser cabo, bobina, válvula presa e assim e por aí vai. Precisa de um diagnóstico. E aí, através do nosso conhecimento, nosso estudo e um correto equipamento ali para fazer o diagnóstico do carro, você vai apontar um defeito. Mas um defeito, ele pode ser várias coisas. Então, trazendo para uma realidade de outro setor, minha esposa com o resultado médico. Ela passou um mal ali, ela chega lá, manda lá hoje na IA, olha, estou sentindo dor disso e disso. Ela aparece, câncer, ela, nossa, eu tô morrendo. Não, calma, filha, calma. Eu já fiz respira, né? Então, assim, lá ele vai te dar todo o leque de coisas que podem ser, né? Então, com isso, ele vai te dar, desde as doenças mais simples, isso aí pode ser uma falta de água que você não tomou durante o dia e tá te dando uma enxaqueca, mas ele vai te falar que é um câncer na cabeça também, porque os sintomas são muito parecidos. Exato. Né? E às vezes uma dor de cabeça, ela pode estar configurando um problema mais grave, como um câncer, né, na cabeça ali e tal. Mas ela pode ser uma enxaqueca ali devido a você não ter se hidratado durante o dia. Ô Magrão, assim, cara, é tão assim, entra na mente da gente de uma forma e fecha o coração. Sim. Porque a pessoa fala assim, eu fiz esses dias. Eu vou fazer uma analogia, claro que existe, né, uma diferença muito grande, mas, vamos lá, eu fiz um diagnóstico de um carro, perfeito, cara, com vídeo, com câmera, dentro do motor e etc. E o cara não tinha grana para fazer, ok. Só que eu cobro pelo diagnóstico. Ele falou assim, cara, não, mas eu nem fiz a reparação, eu nem consertei, você podia me fazer um desconto. Eu falei assim, se você for lá no laboratório onde o médico pediu um exame, ele vai fazer um desconto porque você não vai fazer cirurgia? O exame foi feito, o diagnóstico foi feito, né? Se você vai dar continuidade nesse processo de manutenção, né, vamos dizer, do corpo ou não, já é outra situação. Mas o diagnóstico laboratório não te dá desconto. Então, o meu valor é esse. Né? E antes disso a gente manda ainda um termo de aceite e ciência em concordância com esse valor de pré-diagnóstico e tal. Então, assim, isso fecha. Então, o cliente chegar na oficina, dá só uma olhadinha. Não, meu carro está só dando uma falhadinha. Não, é só um barulhinho. Uhum. Cara, isso aí... A pessoa, hoje chegou uma coisa que nós vivemos muito aqui, final de ano, né? Então, assim, a gente já vem preparando a nossa base de clientes, geralmente desde setembro, outubro ali, para as revisões de final de ano, né? E então costuma a gente estar com a agenda lotada aí quando entra mesmo dezembro ali, que é a hora que o pessoal às vezes recebeu ali um 13º, tá com uma grana extra ali e se preparam para dar uma manutenção maior no carro. Então, assim, a gente sofreu muito com o cliente que chegava aqui, a oficina lotada, e infelizmente não tinha capacidade de entrar com mais carros. Felizmente, né? Infelizmente pelo cliente que não ia ser atendido. E quando você dá essa negativa de atendimento pro cara, fala, olha, cara, eu trabalho sobre agendamento e tal, infelizmente, você tá vendo, a loja está cheia, não tem como te atender e tal. Ele, não, mas é só um alinhamento, 15 minutinhos ali, você faz o alinhamento do meu carro. Né? Então, assim, ele não compreende que por trás de um alinhamento existe uma conferência de suspensão, existe, né? Mesmo um serviço mais básico, ele vai te exigir um tempo para verificar todos os componentes ali. Para fazer bem feito. E que não é só os 15 minutinhos. Poxa, é uma falta de compromisso com aquele cliente que já estava agendado, que já tinha trago o carro no dia, que se planejou para aquela manutenção e eu deixar o carro do cara parado, né? Para poder atender de 15 minutinhos e meia hora cada atendimento que eu fizer ali. Né, eu vou deixar o cliente que estava com compromisso agendado na mão. Então, ou é rapidinho também, tipo de cliente que a gente tenta lidar com ele de forma diferente. Magrão, cara, depois que eu fui fazer barba e não consegui ir no sábado, porque eu não tinha agendamento, eu não fui numa barbearia, não, fui numa 5. Eu te contei esse caso, 5, e eu tive negativa na 5, eu não consegui fazer. Então, cara, não desmerecendo, é um serviço, né? Demanda tempo para ter um atendimento legal, né? O pessoal vir fazer aquela toalha quente e tal. É um trabalho artesanal também. Exato, né? E eu gosto de ir pelo tempo, pelo prazer de fazer barba mesmo. Né? Minha barba nem é tão assim, mas eu gosto de sentar lá na cadeira e é um tempo meu. Então, assim, o pessoal fala assim, cara, só trabalho sobre agendamento.
E aí eu falei assim, cara, e o pessoal agenda e às vezes fura com a gente, Sim. né? E depois fala assim, eu posso levar amanhã? Era hoje, mas eu posso levar amanhã? Né? Aí porque quando você vai confirmar, cara, você fez um agendamento e tal. Aí a pessoa fala, eu posso levar amanhã? Eu falei, não pode. Sabe, eu sou bem rigoroso. Por quê? Essa semana eu tive um cliente, ele estava tentando fazer o agendamento comigo há 3 meses. Por quê? Eu fiz o agendamento para ele, eu não podia atender, né? Depois eu fiz o agendamento para ele, no período que passou um tempo eu fiz o agendamento, ele não veio. E logo após a data, né, que era a reserva dele, ele começou de novo. Eu falei, cara, não vou fazer. Eu demorei uns 3 meses para segurei esse agendamento dele. Ele foi aparecer essa semana na oficina, o cara disse, ele não anda. Eu preciso que arruma, pelo amor de Deus, e tal. Aí eu falei assim, cara, deixa o carro, mas eu vou mexer em horários de furo. Encaixe. Né? Encaixe. Por quê? Aí acabou que o carro ficou a semana toda na oficina, entreguei pro carro hoje, né? Hoje é quinta-feira. Entreguei o carro para ele hoje. Mas eu acredito que ele entendeu. Porque eu falei com ele, ó, seu carro vai ficar aqui e eu vou mexendo, né, nesses encaixes, vou mexendo. Aí quando eu estiver pronto eu te aviso, não pode ter pressa. Então a manutenção do carro dele, se é dentro do agendamento, vou te falar que era um serviço no máximo de 3 horas de trabalho. Vou até entrar num exemplo aqui que eu acho legal essa questão de agendamento, porque hoje isso gera um certo desconforto em alguns clientes e uma tranquilidade para outros, né? Toda postura nova que acontece em um segmento, ele tem a tendência de agradar alguns e desagradar outros. Isso é normal acontecer, mas cada um sabe, né, a sua forma de atendimento, o que você está oferecendo. Então, quanto mais a gente está se capacitando para poder fazer um serviço de melhor qualidade e tal, mais isso exige uma concentração, uma qualidade, um tempo investido ali para que a gente consiga atender o cliente de certa forma legal. Pô, mas se você for olhar a mão de obra hoje, não mecânica, a mão de obra de serviços no Brasil, ela é escassa. Então hoje você não consegue pegar um bom pedreiro para fazer um serviço na sua casa, você vai chamar ele lá para fazer um orçamento no sábado da sua casa e ele vai começar o serviço na segunda. Não, aqui na empresa a gente tem um cliente que trabalha com consultora, a gente precisava fazer, ter uma ideia de fazer um vestiário ali e tal, e o cara falou, velho, se você fechar comigo hoje, o custo assim, no nosso ver, bem alto, mas não desvalorizando a mão de obra do rapaz, nós que não tínhamos a condição mesmo no dia que ele passou o orçamento pra gente, um orçamento prévio, assim, superficial. E ele tinha agenda para daqui a 8 meses, entendeu? Quando você vai num médico especialista, então vamos pensar aqui num cardiologista, né? Cara, um cara desse precisar de fazer uma cirurgia e tal, um negócio, dificilmente você vai conseguir um atendimento com ele para os primeiros meses ali, geralmente a não ser que seja uma emergência. Então, quer dizer, cada vez mais a oficina ela está se movimentando, não para ter uma carteira de clientes que são os clientes ideais, porque isso não existe, entendeu? Mas sim, para atender todos com a mesma igualdade. Então, tanto a pessoa que tem um carro ali e tal, que mantém uma regularidade de manutenção, que mantém um histórico com a empresa, né, que mantém até um histórico de manutenção, mesmo que não com a empresa, mas ele periodicamente está passando ali para poder dar uma revisada mais básica no carro com você, esse cara ele vai ter um atendimento porque ele já vai sair da revisão com agendamento para a próxima revisão. Sim, e isso vai acontecer. Cara. Isso vai acontecer. E aí, assim, esses dias para trás a gente estava fazendo bate-papo de balcão com o cliente, né? A gente estava ali, o cliente questionando algumas modificações e tal, algumas coisas que estão acontecendo, não só no nosso setor e tal. E aí ele veio posicionar de oficina, minha oficina agora tá assim, tá assado e tal. Eu falei, cara, sabe o que está acontecendo com a oficina mecânica? No geral, oficina mecânica deixou de ser oficina mecânica. Da forma tradicional que todos conhecem. Oficina mecânica hoje, centros automotivos hoje se tornaram empresas. Hoje uma oficina mecânica, ela não é mais a oficina mecânica do tiãozinho que ia lá, que atendia, que corria, que fechava a loja para poder buscar peça, que mexia no seu carro e aí deixa aqui o dia que tiver. Não, hoje a gente trabalha com agendamento, com previsão de entrega, com nota fiscal, a gente paga os impostos, a gente tem funcionários. Então, quer dizer, a oficina mecânica está se tornando cada vez mais
empresa. E essas empresas menores, elas tendem a evoluir e se tornar empresas maiores. Por quê? O mercado está pedindo por isso. A gente está avaliando hoje que um carro popular vale 100 mil reais. Sim. Não é qualquer um que tem 100 mil reais para ir lá comprar um carro novo. Então, quer dizer, carro está novamente se tornando no mercado brasileiro um artigo de luxo. E vai manter um carro quem tem condições. E essa pessoa que tem condições, ela se planeja, ela se programa para uma manutenção. Então, você deixa de ser a oficina ali e tal, porque hoje um scanner, né, que é uma ferramenta básica para diagnóstico, ela não é uma ferramenta nem que corrige o problema do carro, ela é uma ferramenta para um diagnóstico que custa 40, 50 mil reais. E tem que ter mais de um. E você tem que ter mais de um, né? Porque um só não é o suficiente. E ainda assim vai faltar. Então, assim, hoje a gama de treinamentos, né, que a gente se submete ao longo do ano, com as novidades, com as tendências de mercado, né, todas as feiras, tudo que a gente participa, são tempo nosso investido, conhecimento agregado, né, dos mentores aí, do pessoal que dá as palestras, os treinamentos, o pessoal que tem, né, agregado muito na parte mecânica. Cara, o cliente ali, ele ficou assustado na hora que eu comecei a mostrar para ele o lado de cada oficina que o cliente tradicional não conhece. O cara acha que vai chegar na porta da oficina, que ele tem que ser atendido na hora, que o serviço dele tem que ser rápido, que tem que ficar pronto no mesmo dia, sem o cara saber nem qual que é o serviço do carro dele. Então, oficina mecânica está deixando de ser essa empresa pequena que todo mundo tinha um hábito de, não, meu carro quebrou, leva na oficina ali do João ali, o Joãozinho ali vai resolver lá e tal, e é 50 reais de mão de obra e tá... Não. Passou. Esses carros, eles ainda existem, eles ainda andam, né, por aí e tal. A gente ainda vê alguma coisa dele, ainda às vezes aparece na oficina, e com todos os esclarecimentos a gente mostra que a oficina não é mais dessa mesma forma. A gente até dá um atendimento. Porém, a forma de trabalho já é visando os veículos, né, que estão saindo de garantia, são os veículos ali que demandam uma tecnologia maior. Então, o cliente ficou muito assustado. Então, quando a gente fala só uma olhadinha, nós estamos seletizando ali os clientes. Não, nós não estamos seletizando os clientes. Nós estamos trabalhando porque oficina mecânica hoje é uma empresa, e empresas grandes que têm faturamentos muito altos, entendeu? Tem uma responsabilidade com famílias de funcionários, né? Porque quando você contrata um funcionário, você não contrata um funcionário, você contrata uma família. É verdade. Você é responsável pela família daquele funcionário. Quando você arruma um carro, você não está arrumando um equipamento, você está trazendo segurança para uma família. Verdade. Então, assim, na hora que o cliente começou a enxergar com esses olhos o que é uma oficina mecânica, ele já mudou o discurso, falou, cara, eu nunca pensei dessa forma. Verdade. Entendeu? Então, assim, às vezes o pessoal tá muito fechado em tipo, fui lá no Magrão, agora o Magrão é da internet, eu não quero atender qualquer um mais. Não, pelo contrário, a minha porta está aberta para todos. Só que o que nós vamos oferecer aqui, antes você tem que saber o que você procura. Entendeu? Se você procura o meu nicho de trabalho, então eu não trabalho com tudo. Vocês, né, a VIPEC é nosso parceiro muito forte em questão de parte de motor, de retífica. Então todo cliente que a gente aciona por aqui, fez um diagnóstico, esse diagnóstico está encaminhando para um problema mais sério de intervenção de motor, ele a gente indica, tem essa parceria para ir com vocês, assim como a gente tem com elétrica, assim como a gente tem com outras situações que, devido ao tamanho da nossa estrutura hoje, eu não posso me dar o luxo de querer pegar tudo, porque eu não tenho profissionais, eu não tenho estrutura, então a oficina está mudando. Quando a gente brinca aqui, poxa, o cliente, só uma olhadinha, o cliente ali que tem o mecânico, eu queria ter o mecânico, porque hoje a gente não sabe se os funcionários nós vão chegar aqui para poder trabalhar, como é que eles estão, do mesmo tempo que está aqui, ele não está. Magrão, mas assim, antigamente você tinha o mecânico e o eletricista. Sim. Acabou. Era isso. Hoje não, hoje você tem o mecânico de injeção direta, o mecânico de injeção, o mecânico dos carros mais antigos, o mecânico, o eletromecânico, o cara que tem que entender realmente de eletrônica e de internet, porque hoje para qualquer profissional trabalhar,
ele precisa de ter conhecimento, literatura e ferramenta. Sim. São a base de tudo. E tem que ter a literatura para acompanhar, porque senão não consegue. Você tem que ter o esquema do carro, o diagrama elétrico, de central. Por quê? Tem tanta tecnologia. Quando saiu o carro em injeção lá em 90 e alguma coisinha, nos anos 90, o carro tinha uma centralzinha. Né? Hoje nós temos assim, vão no básico, no beabá. Comandava um bico injetor ali, jogando dentro no carburador. Como diz assim, semi-injeção. Eu quero morrer, um carburador com central, mas tudo bem. Esse era o original injeção direta. Hoje é injeção direta com duas bombas, uma bomba de alto, uma bomba de baixo. Tudo com controle eletrônico, né? Você tem na central do ar, central de ABS, central do airbag, central de coluna, né? Carroceria, BSM, central de injeção. E tem carro, tem 30, 40 centrais. Então, assim, o carro rodava na rede CAN, né? Para quem não entende, é a linguagem do carro, tipo, vamos dizer, de computador. Hoje o carro roda em banda larga, né? Então, assim, a sonda lambda começou lá no Corsinha com aquela fiozinho roxo. Já tem sonda com 6 aqui no Brasil rodando, 2023. Os Volkswagen já tem rodando com 6. Então, assim, a eletrônica, né? O desenvolvimento embarcado, né? A tecnologia embarcada nos carros de hoje, não tem como o cara falar que faz tudo. Sim. Não tem como, o cara tem que ser especialista em algo, né? Existe aí os mexidão aí, que não é assim que funciona, né? Os carros têm um reaproveitamento dos gases, tem um reaproveitamento total. Você pega um motorzinho de 3 cilindros, ele é desse tamanho, cara. Ele é pequeno. E a potência que ele gera, a velocidade que esses carros chegam. Então, assim, o controle de emissão de poluentes, porque né, você tem ali um meio ambiente batendo em cima das montadoras. Exatamente. Então, assim, você tem aquele monte de tecnologia. Quando eu falo assim, eu não sou muito fã, não, tá? 3 cilindros nenhum, tá? Falo assim, você gosta de qual? Não gosto. Não gosto do equilíbrio do motor, não gosto do funcionamento, acho que vibra andando. Eu não gosto de nada nele, né? Nada não. Quem quer economia, na autonomia, tem ok. O restante, para mim, nada. Só que tem tanta tecnologia desse tamanhozinho. Do mais simples. Nós estamos falando aqui, né, mob, linha popular, mais básico. E você pega esse motor sozinho, assim, não precisa de dois, não. Pega e põe no porta-mala. Um cliente, nós trocamos um motor lá, o cliente falou assim, não, tem que levar o motor embora. Ele, não, e tal. Aí eu peguei e coloquei no porta-mala. Mas como que eu faço para tirar? Eu falei, você pega e tira. Mas como sozinho? Eu falei, moço, isso não pesa nada não, sabe? Você é mais leve que só compra de supermercado. Assim, por isso que, né, você tocou naquela situação assim, o cliente, aí ele entendeu o outro lado, mas o cliente tem que ver, né, entender também assim, não adianta levar o carro em qualquer um. Sim. Né? Levar Por que hoje, graças a Deus, as nossas empresas aí, a gente está trabalhando sobre agendamento, por que a gente, né, tem essa demanda, esse volume, então, né, às vezes a gente fica meio sumido ali das redes sociais e tal, pelo alto volume de manutenção que a gente tem dentro de casa, é por isso, entendeu? É porque o carro ele demanda mais tempo, um diagnóstico hoje tem que ser mais bem feito, então tudo que a gente faz ali em volta do carro, ele dá mais trabalho do que estava, né, num carro com menos tecnologia. Sim, e nós temos aqui, próximo de nós aqui, oficinas também referências, que trabalham na linha de carro acima do que a gente trabalha. Sim. Também. Né? Nós somos conhecidos, nós somos parceiros, nós somos amigos, nós encontramos toda semana. Esse investimento, né, o que eu quero chegar é assim, através desse network que hoje existe, né, igual eu te conheço, a gente tem parceria, conheço outro, o pessoal tem investido nos cursos. Você fez o curso outro dia, né, você e seu colaborador, no outro final de semana eu fiz o curso, essa troca de experiência dos cursos, o investimento era altíssimo. Altíssimo. O curso que eu fiz era em outro município, e voltava todo dia. Eu saí na sexta-feira, 4 horas da minha oficina, para bater curso até 11 horas da noite na sexta-feira, bater sábado e bater domingo, e assim, curso prático mesmo, assim, com equipamento novo,
na prática com o carro desmontado, o que acontece, por que pode, o que não pode. Então, assim, esse investimento que a gente faz hoje é para preparar. Então, eu não posso ser simplesmente aquele cara que chegava lá com um pano sujo no ombro, Sim. né? Dava uma coçada na cabeça toda... e falava assim, é o giglê que tá entupido. Não é isso, cara. Não porque é. assim, e realmente, esses mecânicos, né, como diz nossos ancestrais aqui, hoje eles ainda existem, eles ainda são muito bons nessa área, porque se você pegar a tecnologia que eles aprenderam a mexer, que seriam esses carros mais antigos, com o conhecimento que eles têm em cima de uma regulagem de carburador, por exemplo, cara, é a mesma coisa que nós estamos falando aqui de uma Redcan, entendeu? Exato. É basicamente a mesma coisa que a gente está batendo na mesma tecla. Então, quer dizer, não adianta hoje nós que estamos atendendo uma linha de carros mais novos, não desmerecendo os carros mais antigos, mas o profissional desse carro antigo, ainda existem oficinas especializadas nessa gama de veículos que estão rodando. Então hoje, facilmente, aí você vai pegar, né, algum cara que está colecionando o carro ou que comprou um carrinho ali por condições mais restritas, um carro um pouco mais em conta, e esse carro é um carro carburador, é um carro mais simples de tecnologia, e esse carro precisa de manutenção. Sim. Entendeu? Então, assim... E para a época era tecnologia. Era tecnologia. Eu tenho o privilégio, né? Eu tenho meu sogro que trabalha comigo, tem 73 anos, né? Ele teve oficina a vida toda, né? E trabalhou na fábrica também, então, assim, trabalhou em concessionária, mas ele não era aquele cara trocador de peça. Ele era o mecânico mesmo, ele era chefe de oficina dentro da montadora, de achar. Era o cara que ouvia. O problema do carro é esse. Então, assim, eu tenho esse privilégio. E quando eu coloco o preço por exemplo, assim, regulagem de carburador, o povo acha um absurdo. Eu falo assim, então pode achar outro. Não tem. Então, assim, e vou te falar a verdade, hoje eu tenho uma prática de pegar um por semana. Eu seleciono um carro mais antigo assim, né? Falo, não, eu consigo te atender na semana que vem. E ele pega, ele gosta, tá? Ele gosta de sentir abrir uma caixa de Kombi, de Fusca. Não, cara, eu peguei uma Kombi lá, não é prática, tá? Mas assim, mas eu peguei uma Kombi, o cliente tem um outro carro, ele perguntou se a gente retirava o motor e para mandar para retífica enquanto ele viajava agora nas férias. Eu peguei essa Kombi, né? Aí eu chamei ele, era até folga dele, ele não trabalha na sexta. Aí chamei ele, vamos dar uma volta comigo na Kombi. Aí ele veio de camisetinha, eu fiz até vídeo. Aí ele de camisetinha assim e tal, fiz um vídeo dele. Aí eu falei, não, porque o cliente falou que tem um barulho. Aí ele, é homocinética. Aí tipo assim, e é diferente da homocinética porque é lá atrás junto com o motor e tal. Eu falei, não, e a interna e a externa. E tipo assim, cara, quando nós desmontamos, ele desmontou a homocinética, tava lá, o lado esquerdo, ok, as duas, sem desgaste, sem nada, e o lado direito que ele tinha condenado, a interna e a externa, quase escariadas, assim, sabe? O local, aí nós fizemos a substituição quando o motor voltou lá da retífica, montou, né, rapidinho, muito simples de fazer, montou lá, ficou zero o carro, assim. A manutenção ficou ok, o carro andando bem, tudo direitinho. E para ele foi bem nostálgico, né? Pegar uma Kombi, fazer a manutenção, porque ele conhece muito. Ele tem esse privilégio. E quando eu vou usar a mão de obra dele, é mais cara. Sim. Porque é um mecânico sênior, né? É mais cara comparado, né? Com a situação de um desses carros mais populares. E hoje está cada vez mais escasso achar profissionais capacitados, qualificados e tal, que conhecem desse sistema e que estão em atividade. Sim. Porque, né, pela idade dele, como se diz, já era para ter parado há um bom tempo. Já. Mas não pode parar, não. Não pode não pode parar, não. Não morre. Não, senão... É verdade. Dá borra no motor. Dá borra e vai entupir lá, vai entupir o giglê, não pode vai entupir o giglê. Eu falei com ele, eu falei, a gente só tem que aprender. Mecânico sempre diz que há de ser eterno. Eu falo assim, ó, a gente tem que aprender que, assim, não pôr a mão no pesado. Por exemplo, regular um carburador, né? Igual lá, eu tenho a prática, por exemplo, eu pego um câmbio de Fiat manual, ele domina muito. Aí eu
põe o câmbio na banca para ele. E aí você falando de Kombi, caso de oficina, né? Você parou o cara aqui desesperado. Nossa, tal, não sei o que, você troca o cabo de acelerador da minha Kombi, rebentou e tal, não sei o que. E o cara no desespero, a gente querendo ajudar e tal. Eu falei, amigo, pede o reboque ali, né, do beirada de BR, e pede o reboque, vai te deixar aqui pouco pra frente ali, onde que tem uma entradinha ali, e aí a gente dá um empurrãozinho nela lá e joga ela aqui dentro da oficina e eu vou reparar pra você. Chegamos aqui na hora que foi o que a gente conhece como um cabo de acelerador, quando se fala de carro mais antigo, não era um cabo, era um arame. Era um ferro, ele é de ferro, né? Maciço. E aí o mecânico nosso aqui olhou, não é cabo. Aí, não, isso aqui tá na gambiarra. Não, é original. É uma vareta. E eu, não, mas como é que vai fazer? Eu falei, amigo, você tem duas formas de resolver. Você pode esperar eu, né, procurar essa peça, achar essa peça no mercado e tal, ela chegar e trazer, ou eu posso chegar ali, emendar um arame no outro ali, colocar e você ir embora. E depois você resolver com mais calma. Ele, mas dá pra fazer? Dá pra fazer. E aí o mecânico, tipo assim, não vai dar certo. Não vai dar certo. Falei, pode fazer por minha conta. Você vai amarrar desse jeito, assim, assado e tal, desse jeito, pode liberar. Aí acabou que no final ali nem gerou um custo aí de manutenção, né? Tiramos o cliente aí do valeu a experiência. E o cliente chegou e falou, não, vou te dar a famosa, né? Uma Coca-Cola aqui, vou pagar o lanche da tarde dos meninos aí. Então, assim... Mas, para surpresa, hoje, um pedal de acelerador ali, ele é eletrônico. Não tem nem o cabo. Não tem nem o cabo. Então, assim, quando você fala um carro antigo, você ainda vem para o cabo. Mas o dele ainda era de arame. Então... Chegou um senhorzinho que assim, quando chega um carro para ele mexe na garagem dele. Aí quando chega um carrinho que é um pouquinho mais evoluído, aí ele manda para mim. Só que era o carro até dele, era um Siena, acelerador eletrônico, o carro dele. Aí o carro dele com um problema, eu rastrei o carro dele, falei, cara, o defeito do seu carro é no chicote, eu tô apertado, não tem como olhar. Isso aqui é circuito, você vai ter que acompanhar circuito, tal. Depois ele me mandou mensagem. Eu comprei um pedal. Eu falei assim, cara, mas o defeito do seu carro não é o pedal. Ah, não, pelo menos eu fico tendo mais um. O dia que eu quebrar, né? O dia que quebrar já tem mais um. Eu falei, mas cara, isso não quebra assim. Não. É defeito de circuito, você tem que olhar aí aterramento, acompanhar chicote, fazer continuidade e tal. Aí depois ele ligou. Aqui, ó, eu vou ficar com o pedal guardado. Eu falei, por quê? Limpei o polo da bateria, aí é uma dica, hein? Limpei o polo da bateria e o carro, do nada, ele perdia a aceleração. Mas é porque ele perdia aterramento, né? Polo da bateria lá, né? Sempre assim, olhar sempre a alimentação, né? Ele limpou o polo da bateria e falei, confere circuito, aterramento, bateria e tal. Aí ele fez lá, né? Ele realmente fez o procedimento, falou assim, Rich, já rodei 100 km, tem 5 dias, até hoje o carro não deu nada. Então acredito, eu vou ficar até o dia 27 eu posso ficar com esse pedal. Aí, dependendo, eu devolvo. Eu falei, não, ok. Aí, mas assim... Eu vou falar que eu tenho assim, né? Eu tenho um grande inspirador, né? Para o formato que a oficina ganha hoje, que ela vem se tornando, que quando eu trabalhava em distribuidora, né? Atendia as oficinas, então vendia os produtos automotivos para a oficina. E aí eu atendia um rapaz que ele ficava, né, aqui no Parque São João, vai São João aqui para trás aqui da Vilma ali, né, da fábrica da Vilma, enfim. E eu gostava de ir lá. O dia que era o dia do roteiro que eu ia atender esse senhorzinho lá, já tem muitos anos que eu não vejo ele, não tem muitas notícias, mas ele foi um dos grandes influenciadores para a oficina moderna que a gente tenta criar hoje, porque a gente tem que se espelhar nas coisas boas. E ele, às vezes eu estava lá atendendo e ele mexendo no carro e me dando atenção ao mesmo tempo, e aí ele falava assim, olha, o carro a gente arruma desmontando. Verdade. Você acha o defeito do carro desmontando. Então, se o cara chegou aqui com um problema de alimentação, você vai desmontar o copo. E ele tinha mais toda a paciência do mundo. Ele desmontava o conjunto de bomba de combustível, aí ele tirava o sensorzinho, ia lá, olhava se as travinhas estavam tudo certa, ele tirava ali toda a mangueirinha com o copo, via se as peneirinhas, como é que estava, lavava tudo. No meio do caminho ele achava o problema. E depois aí ele providenciava a peça e ia lá, cobrava. Trabalhava ele e o irmão dele, assim, senhorzinho nota 1000, super educado.
clientes para ele não era qualquer um que atendia, e isso nós estamos falando aí de 20 anos atrás praticamente. Ele não atendia qualquer cliente, e se você chegasse lá para dar manutenção no seu carro e o carro estivesse sujo, ele primeiro mandava para o Lava Jato. Ele mandava seu carro para o Lava Jato, lavava o carro, ele voltava, ele mexia, e depois que ele terminava de mexer, ele voltava com o carro lá no Lava Jato para entregar o carro limpinho e tal, arrumadinho. E era assim, eu já estive presente lá em várias situações, o cara chegava, eu tô precisando fazer a revisão do meu carro atrás dia tal. E era batata, o cara levava o carro, ele tinha uma clientelazinha toda fechada e tal. Foi um professor na hora que vem para a área da mecânica. É um rapaz que já atendia, ele tinha na época um Fusquinha lá, muito cuidadoso com o carro e tal, que o Fusquinha dele usava um óleo zero W40 que eu vendia para ele, e eu falava, aqui você pode tirar aqui a tampinha do óleo, olhar lá dentro que vai brilhar, não tem uma sujeirinha no motor do meu carro. Então assim, era um senhor que conhecia já de tecnologias, ele já pegou carros a injeção para mexer, ele já tinha um conhecimento para aquela época, né, de um multipoint lá e tal, mas cresceu com os carros carburados e tal, tinha um conhecimento muito vasto. Então, a organização, a forma que ele já levava de agendamento, de prestação de serviço, de desmontar o carro, deixar as peças todas organizadas, tudo limpinho para poder montar no carro, lavar o carro do cliente antes e depois, antes para mexer, para não sujar a oficina dele, e depois para poder entregar o carro para o cliente. Então, assim, são pequenas coisas que ao longo do tempo e com toda a experiência que eu fui rodando, hoje algumas delas eu vejo presentes na loja, as mesmas manias, os mesmos trejeitos, porque foram coisas boas que trouxeram para nós. Você vê que não tem nada novo. Não tem nada novo. E coisas que foram se perdendo. Eu comprei um carro zero, fazer a manutenção na concessionária, por conta de garantia, eles me entregavam o carro sujo. Acabou isso de lavar o carro, sabe? Assim, me entregava o carro assim, totalmente fechado, assim, sabe? Assim, chegava, paga e tchau. Hoje eu falo que se eu tivesse uma estrutura um pouco maior, uma coisa que eu queria ter dentro da oficina era um Lava Jato. Exatamente, porque faz uma diferença. A entrega já no carro, né, cheirosinho e tal, limpinho para o cliente, é um espaço que você cuidou do bem dele. Sim, né? Você tem algum convidado de sua casa lá, você não arruma a mesa certinho para poder receber e tal, não sei o quê. Pô, velho, você vai receber um cliente na sua loja, acho que ele no mínimo ele espera que ele chegue, que o lugar esteja organizado, que você esteja ali com aquele sorriso preparado para receber, preparado para atender. Exato. E durante o procedimento ali, né, da manutenção, que você tenha uma coerência, uma organização das peças, de ferramentas e tal, uma entrega legal, explicando sempre tudo certinho, porque é assim que você faz no seu dia a dia com as pessoas próximas de você. Você trata com cortesia, você trata com organização, você planeja ali, pô, vamos sair, vamos fazer, você se arruma. Então, poxa, por que não fazer isso também dentro da sua empresa? Agora Marlon, que é legal é que a gente começou falando de pérolas do cliente, né? Aí a história vai mudando, uma coisa vai puxando a outra. Mas a ideia do podcast é essa, né? Sim. Porque assim, a gente dá uma dica, a gente conversa, troca experiência, né? Igual essa história eu não conhecia, esse lado eu não conhecia, não sabia. Então, o legal, né, desse conteúdo, vamos dizer assim, é essa oportunidade de troca mesmo, entre a gente e compartilhar com as pessoas, que a ideia é trazer... de carro em si, mecânica em si, ela é uma evolução. Sim, trazer o bem-estar. Hoje aqui a gente iniciou comentando com alguns tipos de clientes, e aí a gente viu que tem alguns resquícios dos nossos ancestrais ali mecânicos. Exato. Que trouxeram, que faziam já um excelente trabalho nos carros de tecnologia antiga, que eles vêm melhorando, né? E que a gente ainda temos resquícios dessa antiga oficina, mesmo se tornando uma empresa formatada. Sim, até mesmo assim, o que você me falou, né? Você falando me veio a lembrança. A empresa do qual hoje eu sou um dos proprietários, eu conheci ele, eu tinha feito um orçamento há muitos anos, eu estou falando de coisa de mais de 20 anos. Ele fez um orçamento para mim, eu fiz um orçamento num local, numa empresa que era até então conceituada,
na minha família e na região, vamos falar da minha família, que só fazia serviço com esse pessoal. E na época o pessoal me cobrou tipo R$300. E era uma grana, sabe, assim, como foi equivalente hoje, assim, a um salário e pouco para mexer num carro. E o meu sogro, passando na porta, nem conhecia ele na verdade, não era meu sogro na época, eu passando na porta, eu parei e pedi para ele dar uma olhadinha, dar só uma olhadinha para mim e tal, e ele com muita boa vontade, né, foi lá, deu uma volta no carro, viu o que era, só um minuto, levantou o carro, colocou uma abraçadeira e resolveu o problema. Cara, assim, como se fosse hoje, uma abraçadeira de R$5, né, no ano 2025, para ficar bem situado, e um serviço de R$1.800 a R$2.000, ele me trocou essa abraçadeira e falou assim, não vou te cobrar não. Então assim, naquele momento ele já fidelizou um monte de gente, né, porque eu converso bastante e tal, e vai conhece, vai indicando, então assim, eu conheci a filha dele na época, né, mas não era namorado e tal, então assim, então essa questão da honestidade, essa questão da transparência, porque se você pegar lá o Google, né, a Valessa até me passou outro dia, falou assim, a palavra que mais aparece nas nossas avaliações é honesto. Uhum. Então isso é muito transparência. Bom. Transparência, é nesse sentido. Então isso é coisa que a gente vem trazendo, né, na nossa carga, na nossa história, e a gente vem implantando, vem semeando isso, porque é um meio complicado. Uhum. Né? Nós temos aí várias empresas aí, como se diz, do ramo, né, mas com um nicho, né, para pneus, etc., que trabalha de uma forma diferente da nossa. Né? Nós sempre trabalhamos, visando assim, sempre transparência, o cliente ficar atento atento não, ele participa da manutenção conosco. A verdade é essa. Hoje o que é diferencial na nossa empresa, que é um método que nós desenvolvemos nas nossas conversas, assim, funciona comigo assim, funciona aí, essa transparência da pessoa participar mesmo de longe, mesmo sem entender. Eu acho que, por exemplo, nesse senhorzinho, quando você viu lá, você viu ele desmontando, você via a transparência nisso, você via que ele executava o processo. E aí eu acho que a gente volta na questão dos clientes. Então hoje os clientes, na verdade, quando chega e tem, né, eu tenho meu mecânico, eu quero só dar uma olhadinha, e às vezes a gente internamente aqui tá rindo da situação e Sim. tudo mais, mas é uma forma de mostrar para ele que a empresa ela tem uma linha de atendimento, que ela tem um processo bem definido, ela tem um planejamento estratégico para. Então, assim, a gente não está só arrumando o carro, a gente está evoluindo como empresa. Sim. Então, é uma coisa que eu bato muito na tecla, e hoje aqui a gente fala, né, entre o meu sócio, a gente tenta repassar isso para os meninos. Gente, não é mais a brincadeira, não é mais Já foi. Aqui, nós estamos aqui com a responsabilidade, né, igual a gente comentou anteriormente, de veículos de 100, 150 mil reais na mão. Então, nessa hora aqui, precisa de ter um atendimento tão qual. Sim. Então, pessoal, se vocês gostaram, curta, comenta e compartilhe. E precisando de mais dicas, chama! Só uma olhadinha no podcast.